Vamos então a um dos assuntos mais importantes da semana. Os depoimentos na Polícia Federal, todo aquele esquema de alguém fraudou ou não fraudou o cartão de vacinação. Tem envolvimento do ex-presidente? Não tem. Por que eu estou falando isso? Gabriela Santiago, mulher do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, presta depoimento hoje à PF sobre essas supostas fraudes no sistema público, no sistema do Ministério da Saúde. E ontem que aconteceu, minha gente, olha, Pedro Nogueira, eu até lembro de ter começado ontem o jornal falando assim, tudo pode acontecer. Estão dizendo que ele vai depor, mas a gente não pode se iludir muito. E não é que ficou em silêncio? Exatamente, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Hoje é o dia do depoimento da mulher de Mauro Cid, da esposa de Mauro Cid. Ela vai ao prédio sede da Polícia Federal falar com os agentes da polícia e dar sua versão, então, sobre essa situação dos cartões de vacina adulterado, incluindo o dela própria, já que na lista das adulterações estão o cartão de Jair Bolsonaro, o de Mauro Cid e das suas familiares, esposas e filhas. Esse depoimento está agendado para as 2h30 da tarde. Como você comentou, Elisa, houve ontem o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e contrariando essas expectativas de que ele poderia, então, assumir que fraudou os cartões de vacina, ele decidiu novamente ficar calado, usar do seu direito de ficar em silêncio durante o depoimento. Isso porque a defesa de Mauro Cid ainda não recebeu os autos da perícia que foi feita no celular dele. Então, sem os dados dessa perícia, a defesa achou melhor que ele não fizesse, então, esse depoimento. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro consideraram essa decisão da defesa um movimento perfeito de defesa de Mauro Cid, justamente porque seria temerário, então, que ele desse esse depoimento sem os autos da perícia. Os aliados do ex-presidente com os quais a CNN conversou também continuam entendendo que não há expectativa de Mauro Cid fazer uma delação premiada ou mesmo trazer qualquer tipo de informação que possa prejudicar deliberadamente o ex-presidente da República, que é com quem Mauro Cid trabalhou tão próximo durante tantos anos. Importante a gente ressaltar também que Bolsonaro falou com a imprensa aqui em Brasília ontem e comentou que não tem conversado com o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, nesse meio tempo. Só para encerrar, então, um dos pontos mais importantes para esclarecer nessa investigação é por que os equipamentos eletrônicos de Mauro Cid tiveram acesso direto ao sistema de saúde de Jair Bolsonaro, aos dados de saúde de Bolsonaro no Conect SUS, um dia depois das adulterações serem feitas, tanto o computador pessoal como também o celular de Mauro Cid. Elisa. Pedro Nogueira, abrindo os trabalhos aqui no Live CNN. Valeu, Pedro. Vamos aproveitar que a gente já abriu esse assunto, falando sobre o depoimento que pode acontecer hoje, o depoimento de Mauro Cid ontem, que foi silenciado, do ponto de vista que ele escolheu ficar calado. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Congresso ontem e na saída ele falou sobre o depoimento de Mauro Cid. Recortamos esse trecho para poder te mostrar. O que eu vi agora no rodapé de uma TV lá, que ele ficou em silêncio, isso é ele com o advogado dele. Ele foi um excelente oficial do Exército Brasileiro, jovem ainda, Forças Especiais, comandos, paraquedista, primeiro lugar de quase todos os cursos que fez, tá certo? Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida. Nós não fizemos, procuramos fazer tudo o certo. Falar de vacina minha, não tinha exigência de eu entrar nos Estados Unidos e estar vacinado, meu Deus do céu. Vamos à análise, então, com Uribe e Basília. Olha, gente, de vez em quando o coração engana a gente, né? Mas tem vezes... Eu escrevi a abertura do jornal ontem, eu pensei, eu tô achando, não sei. Eu não queria descredibilizar o assunto. Aí eu comecei com vocês até assim, eu sei que tá tudo certo, né? Mas vai que... É tipo trânsito. Nossa, que trânsito bom, de repente para tudo. E eis que, não teve depoimento, Manteve-se em silêncio. Era um direito, Tudo dentro das 4 linhas da Constituição, mas era um direito dele, hein, minha gente? Uribe. O amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas para depois se arrepender, Elizavec. Maravilhoso. Bom dia a todos, bom dia minha amiga Basília, bom dia minha amiga Elizavec e a todos que nos assistem no Live CNN Brasil. Para bom entendedor, meia palavra basta, às vezes nenhuma palavra.
Mauro Cid tem dado sinais a Jair Bolsonaro de que não quer ser abandonado. Inicialmente, Mauro Cid trocou seu advogado e acabou contratando alguém especialista em delação premiada, mas nos bastidores disse que não pretende ainda recorrer a esse expediente. A expectativa ontem de alguns aliados de Jair Bolsonaro era que Mauro Cid matasse no peito. Não matou, ficou em silêncio. Ao mesmo tempo que não produziu provas contra si, e é um direito dele, meu, seu, Elisa, seu, Basílio e de todos que nos assistem, ele também não preservou Jair Bolsonaro. Por outro lado, a gente vê Jair Bolsonaro fazendo gestos públicos a Mauro Cid. Ontem disse que acha que Mauro Cid não se equivocou. Em entrevista à revista Veja, disse que considera Mauro Cid como uma espécie de filho, ou seja, a preocupação do entorno de Jair Bolsonaro. Depois do silêncio de Mauro Cid, até houve alguns assessores de Jair Bolsonaro que disseram que houve uma comemoração porque ele ficou em silêncio. Mas não houve. Havia uma expectativa de que ele colocasse panos quentes na crise. De que ao assumir que fez a fraude no próprio cartão de vacinação e que teria fraudado também o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e Laura Bolsonaro, filha de Jair Bolsonaro, que isso teria melhorado o caso. Não melhorou. A crise só mudou de sala, mas continua ocorrendo. Vamos ver agora qual será o posicionamento da mulher de Mauro Cid, porque todo o esquema, segundo a investigação da Polícia Federal, começou porque a esposa de Mauro Cid queria viajar ao exterior, mas não tinha vacina e não poderia. A tendência, pelo que me disseram, é que ela siga na mesma toada que Mauro Cid e permaneça em silêncio. Mas como a República Brasileira nos surpreende a cada hora, não se pode cravar nada. Todas as estratégias podem mudar da noite para o dia. Pois é, Basília, e provavelmente alguém pense, né, principalmente a oposição a esse movimento, puxa vida, mas chamar a esposa dele, olha só, a investigação não tem limites e não sei o que. Mas é sempre bom, assim, esclarecer esse rolê de que se há pessoas que apresentam suspeitas, é muito natural que a investigação queira ouvi-las. A Gabriela Cid, ela é uma das personagens principais, né? Porque uma das teses é que a fraude, o esquema de fraude, começou a partir do interesse da família de Mauro Cid em conseguir a liberação para Gabriela entrar em outros países, né? Então, ela precisava do comprovante de vacinação para poder viajar aos Estados Unidos. O que está por trás do silêncio de Mauro Cid? Esta pergunta barulhenta, né? Ensurdecedora, acabou ficando depois dessa meia hora em que Mauro Cid foi à sede da Polícia Federal, passou lá esses minutos e ficou totalmente em silêncio. Os investigadores fizeram perguntas para ele que não foram respondidas. E pela segunda vez. É a segunda vez que a Polícia Federal tenta ouvir Mauro Cid no primeiro dia, no dia da prisão, e agora num depoimento marcado mesmo, em que muitas expectativas foram nutridas em torno do conteúdo deste depoimento, e ele ficou ali como uma caixinha fechada e cheia de informações. Mauro Cid matou, sim, matou as expectativas do ninho bolsonarista de que assumiria toda a responsabilidade sobre este esquema de fraude no sistema do Ministério da Saúde e, assim, acabaria eximindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de culpa. Isso não aconteceu e isso incomodou, frustrou bolsonaristas que estavam alardeando, conversando com outros políticos e também com jornalistas, de que esta era a tática, esta era a estratégia que seria adotada por Mauro Cid, matar no peito. Ele matou outra coisa, né? Matou aí as expectativas de quem acreditava que Mauro Cid iria colocar toda a culpa no seu colo e passar o pano na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Onde eu tive a oportunidade, Elisa, de conversar com alguns militares de alta patente das Forças Armadas. E aí eu não estou tratando só do Exército, que é a corporação de onde Mauro Cid é egresso. Estou falando também das outras Forças Armadas. E me chamou a atenção o tom cauteloso com que estes militares adotaram ao falar de Mauro Cid. Então, algumas frases.
devemos respeitar a presunção de inocência. Mauro Cid nem mesmo foi indiciado pela Polícia Federal, apesar de estar preso. Ele precisa se defender. Temos que dar a oportunidade de que ele apresente as suas considerações, a sua defesa. Então, esse tom cauteloso por parte de alguns membros da alta cúpula das Forças Armadas é algo que pavimenta um caminho para Mauro Cid delatar. Ele é um delator em potencial. Quem diz no núcleo bolsonarista que acha muito difícil Mauro Cid revelar algo, né, para a Polícia Federal, parece que está fazendo proselitismo para o seu próprio grupo, tentando se convencer de que isso não vai acontecer. E há chances de acontecer. O Mauro Cid é um delator em potencial, está com advogados muito mais associados a esta bandeira da possível delação do que advogados que sejam ali bolsonaristas, né? Ele fez uma opção por trocar a sua equipe de defesa. Isso foi um sinal que deixou em alerta alguns integrantes desse ninho bolsonarista, e um segundo sinal foi o que ele emitiu ontem ao ir ao depoimento. E apesar de toda a estratégia traçada pelos bolsonaristas de que ele assumiria a culpa, ele não respondeu nada. Então, o que está por trás desse silêncio de Mauro Cid? Ele é um delator em potencial, e no que depender de integrantes da alta cúpula das Forças Armadas, poderá ter esse caminho pavimentado. Eu ouvi destas mesmas fontes elogios a Mauro Cid. Ele é considerado 01 em muitas das turmas de formação. Então, um militar prestativo, competente, de bom desempenho. Mancharia a sua biografia, ainda que do ponto de vista comportamental, durante os 4 anos de governo, ele tenha se excedido em vários momentos, para além das funções de um ajudante de ordens, fazendo vídeos do presidente, correndo atrás ali, dando dicas do que Bolsonaro poderia falar durante as lives. Uma questão comportamental não se confunde com crime. Será que Mauro Cid estaria disposto a assumir a culpa por um crime em nome do apreço pessoal que tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ontem ele deu indicativos de que não. Pois é, Mauro Cid e Anderson Torres, né? 2 pessoas muito próximas a Jair Bolsonaro que figuram no noticiário nos últimos dias ali, envolvendo inclusive investigações da PF.